E aí, beleza? Então, nesse tutorial eu vou ensinar pra vocês como você fazer o seu personagem lançar um Ki Blast. E também eu vou fazer a aura do Gohan aqui. Eu já fiz ele carregando energia, mas ainda não botei a aura nele. Então pra começar, a gente precisa pegar os efeitos. Pra ficar mais fácil, eu abri um char aqui que já tem esses efeitos, Gohan Z2 o nome. E pra gente encontrar esses efeitos, você pode rolar na listinha de animações aqui, você já vê algum deles. Só que a gente não vai tirar os efeitos por aqui não. Você vai na aba Sprites aqui em cima. E aqui está a lista de todos os frames, de todos os sprites que tem no seu personagem. Eu vou procurar o efeito da minha Ki Blast. Tá aqui, esse aqui é a animação da Ki Blast. Essa animação pertence ao grupo de sprites 2011. O primeiro frame dela tá no índice 0 e o último frame tá no índice 7. Se eu for mais pra frente, vai ser outra coisa, como vocês podem ver. Enfim, o que eu quero tirar daqui? Eu quero tirar o grupo de sprites 2011. Como que eu faço? Então, para você salvar os frames que você quer, você vem aqui em cima na parte de sprites, clica. E aí você tem duas opções: salvar imagem ou salvar imagem alinhada. Qual que é a diferença dos dois? Já já eu explico, você vai ver. Eu vou clicar em salvar imagem alinhado, só para vocês terem uma ideia. Vai abrir essa janelinha. O que ela está dizendo? Aqui na caixinha Current, ela está dizendo se você quer salvar só esse frame, se você quer salvar todos os sprites do seu personagem, ou grupo, se você quer salvar um grupo de sprites em específico. Eu quero salvar grupo, então marca o grupo. Deixa o grupo que você quer salvar e clique em OK. Você coloca formato bitmap, coloca qualquer nome aí. Agora vai abrir isso aqui. Para que isso aqui serve? É o seguinte, isso aqui está perguntando: cara, quando você salvar suas imagens, você quer que eu salve um arquivo de texto dizendo qual que é a posição X e a posição Y do seu sprite? Eu vou marcar sim. Agora, vindo aqui no meu personagem do Gohan normal, eu vou adicionar esse efeito. Vou adicionar em um grupo de sprites que não tenha aqui no meu personagem agora. Por exemplo, aqui do lado direito tem o grupo 0, 5, 6 e um monte de outros aí. Eu vou salvar no grupo 1000. Eu clico na minha aba de sprites, rolo a minha listinha até o final. E agora eu vou adicionar os meus frames no meu Ki Blast. Tá aqui os frames tudo, e agora? Agora você clica no frame inicial, segura o Shift, clica no final e abrir. Pronto. Abriu isso aqui. O que isso aqui está dizendo? Aqui está dizendo, primeira coisa, grupo. Qual grupo de sprites você quer salvar? Quero salvar no grupo 1000, porque não existe esse grupo de sprites. Então não vai entrar em conflito com outros sprites que já existem aqui. Index, o que isso está falando? Está perguntando se você quer que esse sprite ele comece do índice 0, ou ele comece do índice 5, ou do índice 6, você quer salvar como? Quero que o primeiro índice seja o 0. Agora, essas duas coisinhas aqui embaixo é o que? Você quer que cada frame desse grupo de sprites vai ser tipo índice 0, depois índice 1, depois índice 3, 4, 5, 6 em ordem? Ou você quer que o primeiro índice seja o 0, o segundo seja o 10, o terceiro seja o 20, 30, vai de 10 em 10. Eu quero salvar do 1, 2, 3 normal. Agora aqui do lado direito a gente tem o seguinte: posição X, posição Y. Eu quero adicionar os meus frames de Ki Blast na exata mesma posição que estava no meu outro personagem. Como é que estava? Estava no X40, Y32 ou X50, Y65, eu não sei. Eu não lembro. Então o que eu faço? Lembra quando eu cliquei em Yes, naquela janelinha que abriu quando eu salvei os meus sprites de Ki Blast? Se eu ir aqui na minha pasta onde eu salvei os frames, aquela janelinha, quando eu cliquei em Yes, o que ela estava perguntando? Ela estava perguntando se quando eu salvasse os meus frames, eu queria criar um arquivo de texto no local onde eu salvei, com as informações do X e do Y das minhas sprites. Eu salvei a posição X e eu salvei a posição Y. Então é só eu copiar 41 e 34 e botar aqui igualzinho. Aí quando eu clicar em OK, os frames vão estar na exata mesma posição que estava no Gohan Z2. Agora, e se eu não salvasse os sprites na mesma posição que está aqui? Bom, aconteceria o seguinte: X está 39, Y está 88. Eu vou apertar OK. Os frames vão aparecer aqui, mas eles vão estar numa posição diferente do que estava no Gohan Z2. O Gohan Z2 estava bem no centro o frame. Agora aqui não, aqui está muito para cima, está a posição errada. Mas eu quero ajustar, eu posso clicar e arrastar para baixo? Pode. Só que você vai ter o trabalho de fazer isso em cada frame. Você pode até ativar o Onion Skin para facilitar e deixar mais certinho, mas como é um efeito,
fica mais difícil, porque muitos frames aqui variam de vez em quando em alguns trechos. Mas de qualquer forma você vai ter todo o trabalho de ajustar cada frame, o que seria mais complicado. Então vamos adicionar os nossos sprites da forma normal. Beleza, além dos nossos sprites de Ki Blast, o que mais falta? Falta os nossos sprites de aura. Então vamos procurar eles no Gohan Z2 aqui. Vamos ver se a gente acha uma aura legal. Pronto, achei o efeito de aura da hora pro Gohan. Vai ser esse aqui. Agora vai ser o mesmo esquema. Vem sprites, salvar a imagem alinhada, seleciona o grupo, clique em OK. Formato bitmap, coloca qualquer nome, clique em ES, que eu vou esquecer essa posição depois. Clico no nosso personagem, que a gente vai adicionar os frames. Clica no sinal de mais, seleciona a aura. O grupo eu vou botar 1005. Vai no arquivo de texto 78347. Clique em OK. Pronto. Tá aqui a nossa aura. Beleza, a gente tem o nosso Ki Blast, tem a nossa aura. Agora o último efeito que falta é o do nosso Ki Blast depois que ele acerta o inimigo. Quando o Ki Blast ele some. Eu vou adicionar umas sprites aqui no grupo 1002. Só que, digamos que eu não queira salvar o arquivo de texto na pastinha e ver qual é a posição certa aqui. Aqui tem alguns atalhos. Aqui você pode escolher se você quer que a imagem ela seja adicionada na posição central, bem no centro, igual tá aqui. O eixo tá no centro da sua imagem. Ou se você quer que o eixo fique para baixo e a imagem vai ficar um pouco para cima. Eu vou adicionar no eixo central esses sprites. Vocês vão ver como vai ficar. Pronto. Passando aqui a animação, a imagem ficou certinha no eixo central. Você pode experimentar como ficaria a imagem se eu salvasse ela com o eixo em outra posição. Aqui em cima tem alguns atalhos para isso. Se eu clicar aqui, o eixo fica para baixo e a imagem fica para cima. Já aqui é o contrário, o eixo para cima e a imagem fica embaixo. E eu posso voltar a botar no centro. Tem o nosso efeito certinho. E agora? Agora a gente vai adicionar a animação da Ki Blast sumindo e da nossa aura. Para começar, eu vou adicionar a animação da nossa aura, que é mais fácil. Eu vou salvar a animação como número 550. O nome vai ser aura. Tira o frame inicial. Agora você vem no grupo de sprites que está a sua aura e você vai adicionar cada um desses frames da sua aura. Seleciona o inicial, Shift, seleciona o final. Clica no maisinho. Pronto, está aí. Depois que você terminou de adicionar os frames da sua animação, diminui o time para ficar mais rápido. Beleza. Agora eu vou excluir alguns frames finais só para fazer um certo efeito. Eu vou excluir esse aqui e esse aqui. Vou deixar esse último. O antepenúltimo frame eu vou deixar aqui marcado Start Loop This Frame. Vai ficar a animação desse jeito. Agora, e quando a aura acabar? E quando o Gohan terminar de carregar? Eu vou criar uma nova animação 551. E aí eu vou fazer o seguinte. Esse frame aqui que a aura tá rodando, ele tá no índice 4. Eu vou pegar o meu índice 4. Na frente dele tem outros frames. Vou pegar só esses e vou adicionar. Agora aqui parece que a aura tá só cessando, ela tá só acabando. Tá desaparecendo. Vou diminuir o time e vai ficar assim. A aura vai parecer que realmente sumiu. O que a gente faz agora? Como que a gente bota essa aura no Gohan? O nosso State Def 500 é o State Def da onde a gente usa o Power Charge pro Gohan. A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa programar um State Def para nossa animação de aura quando ela tá existindo e enquanto ela tá sumindo. Vai no seu State Def do seu personagem carregando, abre um espaço e você clica aqui na função Helper. Aqui é pra gente criar nossa aura como objeto. Eu vou excluir algum desses parâmetros de baixo. Eu vou deixar só o size X e Y scale. Agora aqui eu vou explicar como funciona. Trigger 1, você precisa especificar a condição para você criar esse objeto. Helper Type é o tipo de objeto que você quer criar. Se você quiser criar um objeto normal, a câmera da tela do jogo não vai seguir esse objeto. Se você quiser criar um objeto do tipo player, a câmera vai seguir esse objeto que nem se ele fosse um player normal. Name é o nome do seu objeto. Você precisa escrever com aspas esse nome. Mas eu não vou botar nome, eu vou deixar sem nome por enquanto e vou excluir esse parâmetro. ID é a identificação do seu helper. Ele, por exemplo, quando você quer se referenciar a esse helper em algum outro código, geralmente você usa o seguinte, num helper,
550. Você quer falar do num helper 550. Mas você 550, ele é o que? Ele é o state def do seu helper, ou ele é o número de identificação dele? É o número de identificação. Eu vou botar o meu ID como 550. Então toda vez que eu quiser falar do meu helper, eu vou botar o meu ID. Isso aqui não é referente ao state def, mas sim ao meu ID. Stateno é o state def do qual o seu helper vai surgir. Eu quero que o meu helper de aura ele surja no state def 550. Então vou deixar marcado aqui já. Pos é a posição do qual o seu helper vai ser criado. O valor da esquerda é o eixo X, o valor da direita é o eixo Y. Pos type. Você quer que o seu helper seja criado em certa posição, só que em certa posição em relação a quê? Em relação ao P1, que é você, ou seja, aqui na posição 00. Se eu vir no meu Gohan, a minha aura vai ser criada aqui no pé dele. Agora, se eu botar P2, significa que minha aura vai surgir no pé do inimigo. Se eu botar left, significa que a minha aura, o meu objeto, ele vai ser criado na borda esquerda da minha tela. Right é a borda direita da tela. Front significa a borda da tela para a qual o seu player está olhando. Back, seu player ele está olhando para uma certa borda da tela. A borda contrária é o back. Facing é a direção para a qual o seu helper vai estar virado. Key control é se o seu helper ele pode reconhecer os códigos vindo aqui do CMD do seu player. On pal é se o seu helper ele vai poder ter independência quanto às próprias paletas. Por exemplo, existe uma função no meu Gohan que faz com que todas as cores dele sejam alteradas. Se as cores do Gohan forem alteradas, esse helper vai herdar isso e vai ter as cores dele alteradas também. Já se eu botar 1, significa que o meu helper ele não vai ter as cores dele alteradas só porque o meu player também teve as cores alteradas. Super Move Time e Pause Time é a quantidade de tempo que esse helper pode se mover quando a tela estiver congelada. Size X, Y, Scale é o tamanho do nosso helper. O X eu vou botar 1 e o Y também. Beleza, eu tenho a função que cria o meu helper. Agora eu preciso criar de fato o state def desse helper. Eu vou copiar o início do meu state def 600, vou colar aqui em cima. Vou mudar o número, a animação para 550. Eu vou mudar o type, vou deixar no stand, move type, deixa no I, idle, physics, deixa no N. Ele não será afetado pela gravidade. Juggle eu tiro quando preciso, control também, power edge também. SPR priority, isso é importante. Pensa nisso aqui como layers. Layer 2, Layer 1. Layer 2 é a camada do qual o Gohan vai estar. Ele vai estar na frente. Layer 1, camada 1. Significa que a nossa aura vai estar atrás, vai estar no fundo. Se eu botar um valor maior, significa que a minha aura vai estar na frente do Gohan. E eu não quero isso, quero que ela esteja atrás. Deixa no 1. Agora uma função para fazer a nossa aura se autodestruir depois de um certo tempo. Coloca a função Destroy Self. Eu vou tirar os parâmetros de baixo e eu só preciso do Trigger 1. Eu vou botar o seguinte, depois do time 12, ou igual a 12, a minha aura vai se autodestruir. Pronto. O meu Gohan cria a aura surge, ela fica por um tempo, e quando chega no tick 12, ela some. Ela se autodestrói por causa da função Destroy Self. Destroy Self também funciona para os players, só que você meio que não vai mais conseguir mover o seu personagem, então é melhor você não fazer isso. Só que eu quero o seguinte, eu não quero que a minha aura ela se autodestrua depois de um certo tempo. Eu quero que a minha aura ela se destrua só quando o Gohan parar de carregar. Então, para facilitar, eu vou botar esse código só para exemplificar melhor para vocês. Root está tendo qualquer um que não seja 500. Root é a raiz, ele é o que? Ele é o nosso player, que é o que criou o nosso helper. Nós estamos no helper agora, lembrando. Aquilo que criou o nosso helper. Se ele tiver num state def que não seja igual a 500, 500 é o state do Gohan carregando. Aí a nossa aura vai se destruir. Pronto, aqui a nossa aura ela aparece e ela fica enquanto o Gohan está carregando. E quando o Gohan sai do state def 500, a nossa aura desaparece. Só que agora vamos fazer algo mais bonito. Vamos, ao invés de um Destroy Self, vamos criar um Change State. Vamos fazer a aura do nosso Gohan mudar de state. Só que vamos aproveitar esse Trigger 1 que a gente fez anteriormente.
o State Def da nossa aura sumindo vai ser o State Def 551. Lembrando que a animação da aura do Gohan sumindo é a 551. Vamos copiar esse State Def inteiro. Vamos colar aqui embaixo. Muda o nome. Muda o número do State e a animação. Agora aqui, como a aura vai estar desaparecendo, eu vou botar o Destroy Self aqui. Eu não quero que o meu Helper exista mais. Então eu preciso destruir ele, já que eu não vou mais usar. Trigger 1, o que eu vou botar? Eu vou botar o seguinte: Anime Time igual a 0. Significa que assim que a aura da animação terminar, o meu Helper vai se destruir. O meu Helper, ele não pode ficar parado no meio da tela, invisível, sem que eu use ele, porque senão o jogo vai acabar ficando lagado e cheio de Helpers. E eu não quero isso. Pronto. Agora já tem o efeito da aura carregando. E quando eu saio do State Def 500, a aura some. E ela não some na hora. Ela demora um tempinho, faz uma animação. A minha aura já não tá mais no cenário. Ela desapareceu e o jogo não vai ficar lagado, não vai ficar entupido de efeitos desaparecidos. Eu posso usar esse mesmo princípio para outros tipos de efeitos também. Por exemplo, se eu criar uma nova animação, acabei de criar essa animação de fumaça aqui, eu vou fazer essa fumaça aparecer enquanto o Gohan tá carregando. E ao invés de eu usar a função Helper para fazer isso pode acabar lagando mais o jogo, já que eu vou estar criando o objeto. Eu vou criar, ao invés de um Helper, um Explode usando a função Explode. O que o Explode é? Ele é mais para criar efeitos mesmo, ele não interage com o player. Aqui tem algumas funções, por exemplo, Trigger 1, quando o meu efeito vai aparecer, a animação, o ID, Explodes também tem ID, tem identificação, a posição em relação a quê, qual direção o efeito vai estar virado, para a direita ou para a esquerda. Aqui V-Facing é a direção vertical, o efeito vai estar de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Bind Time é basicamente por quanto tempo o efeito vai ficar grudado no nosso player. A velocidade do efeito, se o efeito vai ter aceleração. Random a gente não vai precisar, nem Excel, nem Vel. Remove Time, ele significa o seguinte: o nosso efeito ele vai desaparecer quando a animação terminar. Ou -1, o nosso efeito não vai desaparecer. Eu vou deixar -2, que o nosso efeito vai desaparecer assim que a animação de fumaça terminar. Pause Move Time, mesma coisa do Helper. Quanto tempo o nosso efeito vai ficar se movendo quando a tela estiver congelada? Eu vou tirar. Scale, tamanho do efeito. A layer que ele vai estar, eu vou deixar 3, que a fumaça vai estar em cima de tudo. On top é se o nosso efeito ele vai estar acima, ele vai estar sempre em cima nas layers, ele vai estar acima de todos os outros efeitos. Assim eu não preciso definir uma layer aqui em cima. Eu vou deixar aqui, eu não preciso marcar isso agora, eu não vou usar. Shadow é basicamente a cor da sombra do nosso efeito, mas como eu quero que a nossa sombra ela seja uma escura meio transparente, eu vou deixar -1, que aí a fumaça ela vai ter sombra. Se o Gohan ele ficar com o efeito de Kaioken avermelhado que nem o Goku, significa que a nossa fumaça também vai ficar vermelha, e eu não quero isso. Então a nossa fumaça vai ter a própria paleta, ela não vai mudar só porque o player mudou também. Deixa no 1. Remove on Get Root. Isso significa se o nosso efeito ele vai desaparecer assim que eu levar dano. Eu vou botar 0, eu não vou deixar nada. Aqui tem outros parâmetros que eu não vou usar por enquanto, mas esse trans ele é importante. Caso você queira um efeito que ele esteja meio que um efeito de blur ao redor dele, você deixa add. Significa addiction. O efeito ele é útil para fazer efeitos como Kamehameha e tal. Agora, se você quiser botar um efeito negativo, ao contrário do add, você coloca sub. Agora eu vou definir logo as condições. Trigger 1, vou deixar que o nosso efeito ele vai ser criado. Time mod 10, 10,0. A cada 10 ticks, o efeito vai aparecer. A animação do nosso efeito, 555. O ID, vou deixar o mesmo número da animação. A pose eu não vou mudar, nem post type, nem nada. Vou usar só esses parâmetros que está aqui mesmo. Vai. A fumaça, ela tá aparecendo só no pé direito do Gohan. Eu vou fazer ela ir um pouquinho mais para a esquerda. Como eu faço? Aqui a nossa fumaça está sendo criada na posição X0 e Y0. Se o 0 do efeito é no pé direito do Gohan, eu vou mover ele um pouco para trás. Eu vou botar -20. E além disso, a nossa aura ela está sendo criada
desde o início. O Gohan nem começa a carregar e ela já aparece. Por quê? Porque eu defini que é pra ela aparecer a cada 10 ticks. Eu não defini depois de quando. Eu quero que a minha fumaça apareça depois deste frame. Então eu boto o seguinte. Eu abro um espaço, coloco o Trigger All, uma condição acima das outras. Acima do Trigger 1. Eu vou fazer com que depois do tick 12, time depois ou igual a 12. Aí, assim que essa condição for verdadeira, ele vai olhar para as condições abaixo. Pronto, agora o nosso efeito está sendo criado no momento certo. Bom, pro tutorial de hoje é isso. Agradeço desde já se você assistiu até aqui. Valeu e falou aí.